Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a palavra de Deus anuncia a encarnação do Filho de Deus, o Natal do Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória. Eu quero que você repita lá no fundo do seu coração, em silêncio. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós celebramos o Natal do Senhor. Ontem à noite, com a solene liturgia, nós iniciamos o tempo do Natal. Nós celebraremos o tempo do Natal até meados do mês de janeiro, com a celebração do batismo de Jesus. Durante todo esse tempo, a igreja está em festa. A igreja está diante do mistério da encarnação do Filho de Deus. A igreja está diante do mistério da palavra que se fez carne. Da palavra que se fez pessoa humana em Jesus. E diante desse mistério, a palavra de Deus traz alguns elementos importantes do Natal do Senhor. O primeiro elemento importante, nós vemos na profecia de Isaías, a primeira leitura de hoje. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Repita comigo. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Esse é o primeiro aspecto importante do Natal. O Natal tem um sentido universal. Jesus nasceu num determinado local geográfico do planeta Terra. Ele viveu toda a sua vida dentro de um povo específico, dentre todos os povos. Um lugar específico, um povo específico. Mas o Natal do Senhor representa uma dimensão universal que vai para além daquele lugar específico e daquele povo específico. Então, segundo o profeta Isaías, todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Ele não está dizendo apenas Israel verá a salvação que vem de Deus. Ele não está dizendo que apenas aquele lugar geográfico
verá a salvação que vem de Deus. Todos os confins da terra, toda a terra, toda a humanidade, Israel e todos os povos, a Palestina, mas também toda a terra verá a salvação que vem de Deus. Se a palavra se fez carne, a palavra se fez carne para o mundo todo, todos os povos. E nesse sentido universal do Natal, nós estamos inseridos nesses confins de toda a terra. É por causa desse elemento universal que o Natal é boa notícia para nós. Nós estamos nesses confins de toda a terra. O segundo aspecto importante do Natal, nós vemos no Salmo de hoje, o Salmo 97. O autor do Salmo diz da seguinte forma: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Repita comigo. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Para Isaías, os confins da terra, e está falando da terra, planeta Terra, humanidade. Já o autor do Salmo 97, ele está falando para além da terra, para além da humanidade. Ele está falando de todo o universo, cosmos. Ele está falando da criação. Toda a criação contemplará a salvação do nosso Deus. Esse segundo aspecto tem um sentido cósmico do Natal. Se o primeiro aspecto, o sentido universal de humanidade, o segundo aspecto, o sentido cósmico, toda a criação. A encarnação do Filho de Deus, além de ser redenção para toda a humanidade, a encarnação do Filho de Deus é redenção para toda a criação. O sentido cósmico, universal, criação. E o terceiro aspecto do mistério do Natal nós encontramos na carta aos Hebreus, a segunda leitura de hoje. Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho. Repita comigo. Nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho. Ele nos falou por meio do Filho. O terceiro aspecto do Natal, a encarnação do Filho de Deus aproximou Deus da humanidade. Porque até então Deus se fazia próximo através dos profetas. Deus falava ao seu povo através dos profetas.
Agora, em Jesus, no mistério do Natal, Deus fala diretamente através do seu Filho. Ele não precisa de intermediário. Ele fala diretamente através do seu Filho. Então, como primeiro aspecto, o Natal tem uma dimensão universal, o mundo todo, toda a humanidade. Segundo aspecto, o Natal tem uma dimensão cósmica, toda a criação é atingida pela encarnação de Jesus. E o terceiro aspecto, o Natal rompe com a distância entre Deus, a humanidade e a criação. Um Deus que se faz carne se torna próximo da humanidade e próximo da sua criação. A distância é rompida. E tão próximo, que Deus fala diretamente através do seu Filho. E por último, o quarto aspecto. O mistério do Natal tem a dimensão salvífica. Jesus nasceu entre nós para redimir o mundo. Esse é o sentido do Natal, sentido salvífico. Jesus não veio para viver entre nós como uma experiência da nossa humanidade. Ele veio entre nós com um propósito, com uma missão. Ele veio para salvar. E ele veio para salvar a humanidade e a criação. O sentido salvífico. A salvação foi completada na Páscoa. Mas só foi possível Páscoa porque houve nascimento. O nascimento é o primeiro momento de um processo salvífico, tanto da humanidade como da criação. Se não fosse nascimento, se não fosse encarnação, não seria possível a Páscoa. Como seria possível a Páscoa? Quem morreu na cruz e quem ressuscitou para salvar o mundo, o mesmo que nasceu de Maria, o mesmo que está na manjedoura. Nós não podemos separar Páscoa da encarnação. Nós não podemos separar Páscoa do nascimento de Jesus. Nós não podemos separar Jesus pregado na cruz, ressuscitado da morte, desse menino que acaba de nascer entre nós. É esse Jesus que nasce como qualquer outra pessoa humana, que vive a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, o processo natural, humano, o mesmo Jesus que oferece sua vida na cruz para salvar o mundo. Nós temos que ligar nascimento, encarnação, cruz e ressurreição. O Natal tem a dimensão salvífica. Por isso que nós celebramos o Natal dentro da Eucaristia. Nascimento e Páscoa. O presépio que aponta para o nascimento, o altar que aponta para a Páscoa. E a palavra que tanto aponta para o nascimento, como também aponta para a Páscoa. É interessante que a mesa da palavra está entre o presépio e o altar. A palavra que aponta para a encarnação,
a palavra que aponta para a Páscoa. Que não dá para separar. Não pode ser separado. De forma nenhuma. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós vamos acolher a palavra de Deus nesse dia especial. Louvado seja Deus pela encarnação do seu Filho. Por isso nós celebramos o Natal do Senhor. Nós vamos acolher a sua palavra, nos preparando agora para a liturgia eucarística.